Vamos lá então, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aí da nossa plataforma, o Portal Crânio. A sua plataforma é especializada no ensino de cabeça e pescoço para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Bom, toda segunda-feira à noite, às 8 da noite, horário de Brasília, a gente está aqui comigo, com um convidado, falando sobre algum caso clínico, discussão de artigo, alguma aula específica de um tema específico relacionado à cabeça e pescoço. E hoje a gente tem aí a alegria e a honra de ter um grande fisioterapeuta, um grande amigo e um grande fisioterapeuta que a gente tem aí no país, né, chamado Jair Lopes. Talvez, se vocês não conhecem o Jair, façam o favor de começar a seguir ele aí no Instagram, tá? O Jair, ele vai se apresentar para vocês, mas eu digo sempre que é um dos grandes clínicos que eu conheço, né, que eu tenho o prazer aí de conhecer. Tem um raciocínio, gosto muito do raciocínio dele em relação ao processo de avaliação e tratamento do paciente, trabalha muito com coluna, né? E eu fiz questão de chamá-lo para falar para vocês sobre dor cervical, que é uma coisa que ele trabalha muito, tá? Então, aproveitem essa aula, aproveitem ao máximo. Se quiser fazer perguntas, pode fazer, fiquem à vontade, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje com a aula de cervical do Jair. Bom, então sem mais delongas, pessoal, quero chamar o Jair aqui. Boa Fala, noite. Jair, tudo certo? Tudo bem, meu amigo? Prazer. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu? De estar com a gente aí mais uma vez na segundona. Vai ser um prazer. Que bom. Obrigado pelo convite, você. Eu fico até emocionado em saber que uma pessoa importante como você no cenário gosta do trabalho. Eu fico lisonjeado e vamos trabalhar, fazer o melhor possível. Agora eu tenho que corresponder, né? Você falou aí um monte de coisa. Imagina. Tem que ser. Cara, eu que agradeço você estar aí. Gente, então aproveitem a aula. O Jair vai começar aqui, eu vou sumir, como vocês já estão acostumados. O Jair vai começar a aula e qualquer dúvida é só chamar aqui no chat que eu passo para ele. Beleza? Jair, boa aula aí. Qualquer coisa também é só chamar. Eu estou aqui e o Marcelo está aqui também. Beleza? Tá, joia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Fui convidado para falar sobre um tema que eu gosto bastante. Tá tudo certo na tela aí? Tá passando? Para mim tá tudo certo. A partir de agora eu não vejo mais vocês, mas eu queria que a gente batesse um papo. Eu sei que é segunda-feira, todo mundo voltou à rotina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse modelo agora a gente não sabe que momento vocês estão assistindo, mas já queria deixar de abertura para vocês no e-mail todos os artigos citados nessa aula e tudo que eu disser a vocês eu tenho referências. Quando eu não tiver, vou dizer a vocês, olha, isso é uma opinião minha, né? Claro. Vamos lá, vou apresentar rapidinho para vocês. Eu sou fisioterapeuta desde 2009. Eu sou mestre em Ciências da Saúde pela USP Ribeirão. Eu sou especialista em ortopedia e trauma, especialista em dor. Sou certificado Mackenzie, tenho certificações na área de musculoesquelética de forma ali. Eu passei pelos tecidos, né, responsáveis por dor, então tem nervo, tem articulação, tem músculo, tem sistema de classificação, tem estabilização. E tudo isso foi colocando, eu brinco com os alunos, a gente está colocando tijolinho, né, na nossa formação para que consiga absorver as demandas desses pacientes e tratá-los da melhor forma possível. O tema de hoje é um tema, como o Samuel disse, é um tema que eu gosto bastante, é um tema muito presente na minha vida, e eu sempre brinco com os alunos também, na pós-graduação onde eu atuo, que quando eu saí da faculdade, dor cervical era um problema na minha vida, e em algum momento eu fiz esse problema virar uma alegria, uma solução, e passei a estudar, muito pela demanda que chegou. Então, se a gente observar aqui números, tem diversas referências aqui embaixo, tá? Mas a segunda queixa mais comum entre as desordens musculoesqueléticas, é muito comum, né, pacientes com dor cervical nos procurarem. A prevalência é alta, altíssima, chegando a 75% em alguns locais do mundo.
o número de vezes ao ano, até 54%, ao menos uma vez ao ano da população, começam problemas aqui, nesse momento. 44% dos pacientes vão desenvolver sintomas crônicos. Pessoal, 44%. Esse número me assusta bastante, sabe? Esse número não é novo, essa referência não é tão nova, mas é muita gente. 44% é quase metade. Então, alguma coisa no nosso tratamento não está indo no caminho de resolução a esses pacientes. Quando eu digo nós, todos os profissionais de saúde, lembrando que as equipes são multiprofissionais, né? Então, tem médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem as áreas que atuam, né, ligadas ao conhecimento dessa disfunção, dessa alteração. Dor cervical tratada como um problema é outra coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Um número que me chamou a atenção, um número recente, se a gente somar os pacientes que sofreram com dor cervical, a gente tem ali mais ou menos 22 milhões de anos com ILDS, eles chamam de anos vividos com incapacidade. É muita coisa, gente. É muito tempo perdido, isso custa dinheiro, traz sofrimento humano, e por isso a gente é tão buscado, né? Lembrando que dor cervical, como dito já muitas vezes em muitos locais, é um problema multifatorial, que pode estar ali relacionado a problemas ergonômicos, ou ainda a fatores individuais, como a gente tem só alguns exemplos aqui desse trabalho que a gente tem abaixo citado, ansiedade e satisfação com o trabalho, idade desses pacientes, comportamento, estresse, ansiedade, tudo isso tem a ver com desenvolvimento ou não desses sintomas. Tudo começa ali quando a gente observa os primeiros episódios. Esse trabalho é de 2018, um trabalho recente. Não sei se você já conhece, eu gosto muito desse trabalho. Ele mostra para a gente então, a identificação de fatores de risco para um primeiro episódio do cervical, uma revisão sistemática. Eles observaram, então, fatores físicos e fatores psicossociais, onde o qual esses fatores, quando era menor que 1, era um fator protetivo, então esse paciente tinha menos risco. De 1 a 1,5 é um fator menor de risco, de 1,5 a 2, risco moderado, e acima de 2, um alto fator de risco. Então, basicamente, a gente está procurando, se a gente for observar de forma grosseira as pontas, o que for menor que 1 é bom, e o que for maior do que 2 traz risco ao paciente, então é ruim, né? O que aconteceu? Maiores fatores de risco, pessoal, para desenvolvimento. Humor deprimido. Então, pacientes com problemas relacionados ao humor, a fatores sociais, né, psicossociais, humor deprimido era um fator de risco. Uma vida com alto conflito social. E outro fator de risco maior é tensão muscular percebida. Então, aquele paciente que palpa ali, acha que está duro o trapézio, ele sempre está muito rígido. Esse também é um fator de risco para que ele desenvolva a dor cervical no primeiro episódio, tá? Primeiro episódio tá aqui, ó. Interessantíssimo. Nós, como fisioterapeutas, muitas vezes sedentos, né, por conhecimentos anatômicos, mecânicos, não o fator majoritário físico, que é aquele que eu falei para vocês que é mais de 2, né? O maior fator físico que foi observado nesse trabalho foi trabalhar em posturas estranhas ou sustentadas. Eles usam um termo awkward, a gente não tem uma tradução para o português, mas seriam essas posturas agachado, rodado, fletido, tá? Mecânico aqui, o mestre de obras. Essa figura aqui, 5, é um exemplo clássico, né? O cara tá lá distante da panela, rodando. Imagina fazer isso o dia todo. Então, se trabalhar em posturas estranhas e sustentadas foi o maior fator de risco físico. A gente tem uma tabelinha mostrando os fatores psicossociais. Então, trabalho, saúde pobre, autorrelatada, né? Dor lombar é também um fator de risco, percepção de saúde ruim, e isso aqui são os fatores médios, né, de 1,5 a 2, e os fatores altos aqui são alta demanda do trabalho, conflito, que eu falei para vocês ali atrás, humor depressivo, sensação de tensão, história de dor cervical.
são os fatores de risco. E a gente tem aqui ainda, olha, dentre os fatores moderados, aqueles de 1,5 que eu falei para vocês, ó, dor cervical com lesão prévia, não conseguir trabalhar ajustando a cadeira, então fatores ergonômicos que a gente falou ali atrás, a velocidade do braço durante a tarefa, a velocidade muito alta expõe mais a risco, trabalhar em posturas estranhas e posturas sustentadas, que a gente já tinha falado. E para proteger, pessoal, a gente falou de tudo que traz dificuldade para esse paciente e para que ele se torne mais confortável nesse trabalho, o que pode fazer esse paciente se proteger, desenvolver dor cervical? Alta percepção de liderança capacitadora, alta percepção do clima social, um clima bom, né? Atividade física por lazer. E olha que interessante, resistência muscular extensora cervical. Então, o paciente tem extensores saudáveis, tem menor risco de desenvolver dor cervical. Ainda assim, a gente ainda tem alguns problemas. Esse trabalho aqui é um trabalho interessante, se eu não me engano, do ano passado. Então, dor cervical, epidemiologia global, tendências e fatores de risco. O que a gente sabe aqui? Fatores psicobiológicos estão envolvidos. A gente tem aqui, olha, os fatores biológicos. Desordem neuromusculoesquelética, doenças autoimunes, genética, idade, meia-idade talvez seja mais comum, e gênero também, né, que é feminino, mais presente também dor cervical. E aí, problemas psicobiológicos, estresse, ansiedade, alterações cognitivas, problemas de sono, suporte social, personalidade e comportamento. É multifatorial, pessoal. Afetando ali a meia-idade, como eu falei com vocês, olha aqui, esse daqui é um gráfico mostrando prevalência de casos, essa curva aqui é a idade, tá? Nessa linha a gente tem idade, o número de casos, as linhas azuis são os homens, e as linhas rosas, vermelhas aqui, são as mulheres. Se vocês observarem, as linhas rosas são sempre maiores, né, do que as azuis, e afeta ali no meio na meia-idade, né? Então, pacientes ali, a gente vê uma tendência grande entre 30, 35 aqui começando, até em torno de 65, 70, tem um pico da curva ali com 50, 54 anos. Quem são esses pacientes? A prevalência de dor no Brasil, esse estudo é interessante porque é uma população brasileira, publicado no Brazilian Journal, prevalência alta, 1/5 da população, associado com viuvez ou divórcio, baixa renda, baixo nível educacional, trabalho na posição sentada com comorbidades. Esse paciente é o que vai permanecer depois no primeiro episódio. E a coisa começa a se aprofundar e dificultar nesse momento, né? Então, os pacientes têm dor cervical por esses motivos, que a gente falou aqui atrás, afetando o meio do caminho ali na meia-idade, e eles começam a permanecer quando a gente tem problemas sociais associados com dor. E aí nós temos mais uma questão. Alguns pacientes têm dor cervical, e essa dor vai embora, e a gente não deveria misturar o sintoma com uma doença. Por mais que ela seja tratada como uma doença, dor cervical é sintoma, né? Muitas vezes eu acordo, dormi muito. Eu, por exemplo, tenho dor cervical quando eu durmo muito, isso é individual. Mas, de forma geral, você acordou com dor, você está ali sensível, você está com sintoma, não significa que você tem um problema, que você tenha a hérnia, seja o nome que eles quiserem dar, disfunção, artrose. Acordei mal, vou dar uma volta no quarteirão, vou fazer minha atividade física, vou fazer algo que me dá alegria, daqui a pouco pode ser que eu esteja sem sintoma. Então, não misturar ali, até você explicar, como diriam nossos avós ali, que nariz de porco não é tomada, né? Que a gente não misture sintomas com doenças, não é todo mundo igual, tartaruga não é jabuti, não é tudo igual, a gente não deveria tratar todos iguais. O nosso problema são com os pacientes que permanecem com dor, tá? De forma geral, pacientes com dor aguda, a história natural da dor cervical, que é muito similar, apesar de fatores específicos, a dor lombar, ela tem uma história natural boa, a tendência dela é que ela melhore, né? Em primeiro episódio, um paciente bem conduzido, bem orientado, recebendo informações adequadas, eles tendem a melhorar.
Historicamente, quando a gente tenta classificar a dor cervical segundo os mecanismos de surgimento, a gente sabe então que essa dor pode ter uma fonte mecânica, traumática ou degenerativa. Nessa forma de classificação, a gente tem alguns problemas. Não sei se todos concordam, né? Mas quando eu penso em mecânica e traumática, as coisas acabam se misturando, ou ainda quando eu penso em mecânica e degenerativa, essa forma bioanatômica, biopatológica, né? A gente tem vários nomes hoje, mas quando eu penso num fator biomédico pesando na classificação, eu tenho alguns problemas para tentar encaixar os quadros que eu vou encontrar no meu dia a dia desses pacientes. Quando eu penso em tempo, eu tenho outro problema. Quando eu penso em aguda, subaguda e crônica, essa classificação também existe, tentando classificar por tempo. Por que ela existe com esse problema? Porque eu posso ter pacientes com dor aguda com sinais de cronificação, eu posso ter pacientes com dor crônica que são puramente nociceptivos e ele tem ali um fator mecânico a ser tratado, que é o que pesaria mais na história desse paciente, por exemplo. Eu tive paciente já com 25 anos de dor. Eu lembro que a paciente foi que começou a sentir dor quando a filha nasceu, ela sabia por isso. E essa paciente tinha um problema que foi abordado de forma mecânica pura, porque era muito visível ali no exame físico dela. Abordei o problema que eu encontrei na avaliação e essa paciente respondeu super bem. Em poucas sessões, ela não era daqui da minha cidade, eu sou de Ribeirão Preto, e ela respondeu bem. Basicamente, quando eu tento classificar, seja pelo modelo biomédico ou pelo tempo, eu vou incorrer em possíveis erros, tá? Pensando em aguda como dor de curto prazo, dependendo da classificação, uma semana, um mês, aí de 1 a 3 meses subaguda e acima desse período, eu vou, acima de 3 meses, eu vou para crônica, tá? Pensando em modelo de pato anatômico apenas, como não específico ou desordens do whiplash, eu vou acabar misturando tudo de novo. Talvez um trauma depois de um tempo cicatriza, esse paciente cronifique e venha para esse lado. Então, eu continuo com problemas. Parece que a gente não tem classificações que podem abordar um problema multifatorial e multifacetado ainda. Nesse momento que a gente vive, né? Tentando por subgrupos ali, eu tenho, então, baseado na classificação internacional de disfunção, de incapacidade de função, essa revisão de 2017, onde eu tenho basicamente ali mobilidade, coordenação, grupo cefaleia e dor irradiada como abordagens. É uma tentativa de organizar o pensamento, carece de algumas mudanças ainda, mas continua evoluindo. Outras formas de subgrupos, como classificação do MDT, do MSI, da Sarman e do CFT, a gente tem outros subgrupos, mas todos ainda parece que estão num caminho que a gente não consegue ainda dizer qual abordagem seria mais adequada, né? Parece que eu ainda estou numa estrada onde eu tenho que encontrar um caminho que talvez não carregue todos os pacientes. É o que eu sinto hoje. Talvez porque a gente lide com um problema com diversos fatores que resultam numa resposta que é individual e subjetiva, como a dor. Eu não sei se todos aqui já conhecem, eu gosto muito desse trabalho, onde ele linka possíveis... A gente tem aqui as medidas, as outcomes, então dor, incapacidade, qualidade de vida, função, e ele liga com os fatores individuais, ou então os fatores, não individuais necessariamente, fatores individuais como tecidual, degeneração. Aqui eu tenho fatores psicológicos, que são os azuis, estão aqui, ó. Então, depressão, problemas emocionais, fatores biomecânicos, os verdinhos aqui, ó. Eu gosto muito dessa forma de apresentação, então é um modelo que ele conversa entre ele e demonstra a relação entre esses fatores, tá? Fatores nociceptivos, detecção e processamento de dor, fatores teciduais ou patológicos, então os amarelinhos mais claros aqui, então idade, histórico familiar entram aqui, fatores comportamentais ou estilo de vida, então aqui, ó, tá meio avermelhado, mas são esses daqui meio rosinha, meio roxo. Fatores contextuais, então dor tem um fator contextual relevantíssimo, né? Muito relevante. E fatores sociais de trabalho, que também está aqui. Para lidar com um problema desse tamanho,
talvez eu não consiga enquadrar ele nesses modelos ainda que a gente tem hoje, tá? A gente carece de um modelo melhor. Então, parece que o tempo todo a gente está procurando uma agulha no palheiro, né? Tentando definir qual caminho para tratar esse paciente. A gente fica enxugando gelo algumas vezes, fica ali sem saber para que lado progredir, como que a gente vai fazer, como que a gente vai conduzir esse paciente. E para desenrolar esse fio, para que a gente comece a conduzir esse paciente de uma forma mais assertiva. Perdão. Vontade de espirrar, perdão. Desculpe. E ache, desenrolando esse fio e ache essa agulha no palheiro, a gente vai depender de intervenções específicas. A gente tem aqui um modelo de trabalhos, né, na ciência, de peso desses trabalhos. E hoje nós vamos discutir um trabalho que é uma revisão sistemática, então está aqui no topo da pirâmide. Então, quanto mais alta a qualidade da evidência, melhor é, né, para que a gente resolva esses problemas, começando lá embaixo com a opinião de experts, vai subindo por case reports, case control, court, RTCs, né, que normalmente compõem esses trabalhos aqui, que são o topo da pirâmide. E aí, enquanto a qualidade da evidência sobe, o risco de viés tem que cair, né? Então, esse trabalho aqui tem uma chance muito menor quando a gente tem um trabalho bem conduzido, um randomizado controlado, formando uma meta-análise, uma revisão sistemática. Então, o fator de viés tem que ser menor nesse trabalho aqui do que nesse que está embaixo, por exemplo, que é uma opinião de expert de alguém que viu um número pequeno de casos dentro do que é possível dentre os números que a gente tem no mundo, né? Então nós vamos ver que o trabalho que a gente vai bater um papo hoje é um trabalho bem grande. E na linha do tempo aqui eu separei para que a gente discuta 4 trabalhos, né? Todos são revisões sistemáticas, como a gente viu ali atrás. Esse aqui é um trabalho bem antigo, 2012, de custo-efetividade de tratamento para dor cervical. Esse aqui é um trabalho de comparação dos guidelines, dos CPGs, ou Clinical Practice Guidelines, para diagnóstico, prognóstico e manejo de dor. A gente tem um outro trabalho um pouco mais recente, 2020, que é de tratamento. Esse aqui é o que a gente vai se apoiar mais para discutir nosso assunto de hoje, tá? Então, vamos lá. Sobre o método desse trabalho, a gente entra num formato mais engessadinho aqui, mas daqui a pouco a gente vai discutir outras coisas, tá? Esse trabalho aqui, ele teve o registro prévio, né, do protocolo, isso é muito importante, a gente não tinha isso no passado, e os trabalhos não divulgavam o que eles investigariam, e isso abre janela para que se oculte, né, dados. Então, grande parte das revistas hoje exigem que você, quando vai iniciar um trabalho, que você registre o protocolo. Então, eu quero observar essa medida. Então, você vai colocar lá. Quando você for publicar, eles vão te cobrar, né? Você registrou o protocolo prévio e não divulgou todos os dados. Isso evita manipulação de dados, né? Isso é importantíssimo, tá? Então, abrindo já dizendo que o que foi demonstrado foi tudo que eles procuraram. A base foi realizada nessas bases aqui, o trabalho, a revisão foi realizada nessas plataformas, então PubMed, Cochrane, Pedro, a gente viu tudo que tem trabalhos relevantes na área. É importante, todos os indivíduos pesquisados nesse nosso trabalho eram indivíduos adultos, tá, com mais de 18 anos. Todos eles tinham dor cervical não específica. Então, vamos lá, vamos pensar nessa janelinha. Dor cervical não específica, toda dor onde eu tenho uma fonte desconhecida. Então, vamos pensar primeiro nas específicas, que acho que fica mais fácil para separar. A gente sabe que radiculopatias são fontes conhecidas, fraturas, tumores,
processo cirúrgico, tudo isso foi retirado dessa análise, tá? Pacientes operados, todo mundo que tinha uma definição anatômica de onde veio a sua dor foi retirado. Todos os pacientes, então, quando a gente pensa lá naquilo que a gente falou lá atrás sobre tempo de sintomas, todos eles tinham mais de 3 meses de sintoma, então eles eram classificados como crônicos, como está aqui no título, né? Então, pessoas com dor cervical crônica, não específica. E esse trabalho é interessante porque ele adiciona aqui medidas farmacológicas e não farmacológicas. Tudo isso é tratamento conservador, né? Então ele vai falar um pouco sobre remédio também, tá? Sobre medicação. Dentro do método, ainda, o que eles observaram? As medidas primárias para o tratamento desse paciente eram, então, dor. Então, eles queriam saber quais os tratamentos eram mais adequados para dor, observar dor nesses pacientes. E a segunda medida foi incapacidade, que é basicamente o que a gente faz todo dia na clínica, né? Dor e incapacidade. Medida secundária. Eles queriam saber se esse tratamento estava sendo realizado, se esse paciente tinha efeitos adversos. Então, não adianta um tratamento ser bom, resolutivo, né, reduzir dor, melhorar a incapacidade e expor o paciente a riscos. Então, acaba sendo como um custo-benefício, não pensando em parte financeira, basicamente. Não sei que palavra que você poderia usar isso, mas é um custo... Eles usam como safe, né, em inglês, não lembro a palavra. Mas seria um custo-efetividade ou uma segurança, né? Acho que segurança seria o termo mais adequado para que esses pacientes fossem expostos a tratamentos e com benefícios claros. Tempo de intervenção. Então, a gente tem lá, eles pensavam nas intervenções a curto prazo, menos de um mês, intermediário, de 3 a 6 meses, e um follow longo, de mais de 12 meses. Já adianta a vocês que nem tudo é tão bonito como está descrito. A gente tem aqui a tabelinha, essa tabela é muito bonita, né? Foram 32 intervenções encontradas nessa revisão. Então, esse aqui é um pedacinho da tabela lá que a gente tem descrevendo o trabalho. Qualquer terapia conservadora, farmacológica ou não farmacológica, independente da modalidade, da frequência ou do tempo de tratamento, sozinha ou combinada. No máximo 2 tratamentos, tá? Importante. A forma de avaliação que foi utilizada nesse trabalho, eles mixavam trabalhos que não necessariamente foram realizados de forma conjunta. Eu demorei um pouquinho, eu fiquei lendo sobre isso para aprender. Basicamente, eles têm lá eles chamam de transmissividade, se eu não me engano, onde se há uma homogeneidade entre os trabalhos, eles uniam os achados de cada trabalho e faziam, somavam, eles mixavam esses efeitos, tá? No máximo, sempre com dois tratamentos. Então, o que eles observaram? Acupuntura, dry needling, né? Então, podia ser acupuntura, eletro, dry needling, sem medicação. Abordagens cognitivas, como a terapia cognitivo-comportamental. Educação, então, aconselhamento, programa de educação sobre dor cervical, programa de educação em dor e grupos de autocuidado. O maior grupo, já vou adiantar a vocês, foi o grupo exercício, então tinha lá exercício de terapia ativa, né? Então, CFT, flexões crâniocervicais está aqui, exercícios para que a gente corrija os desbalanceios da musculatura, exercícios abertos, né? Exercício de controle motor, posturais, de controle da postura, proprioceptivos, supervisionados, alongamento cervical, fortalecimento e treinamento de resistência. Um grupo bem grande, né? E eles fecharam tudo isso. Outra coisa interessante, eles não adicionavam... basicamente, quando tinha a diferenciação entre o exercício foi feito com muita intensidade e pouca intensidade, eles contavam como sono, eles não observaram a intensidade do exercício como um fator para fazer como se fosse mais de um bloco, tá? Práticas corpo e mente,
Então tinha lá Pilates, Qigong, Tai Chi, Yoga, outras ginásticas, tipos de ginásticas como técnica de Alexander. Isso aqui, confesso a vocês que eu não conheço, até esqueci de procurar, mas deve ser algo muito específico, né? A gente tinha aqui ainda, ó, terapia manual, então tem o thrush, alta velocidade, manipulação aplicada a qualquer segmento cervical, torácico ou coluna como um todo, mobilizações passivas ou com movimento, o Ligan tá aqui, né? Liberação de tecidos moles, como massagem miofascial, terapia para liberação de ponto gatilho, tuinar ou tração manual. Bastante grupos, né? A gente tem bastante coisa como intervenção. Acho que esse momento é importante a gente saber sobre o que eles estavam falando, tá? Esse slide talvez demore um pouco mais. O Joker, qualquer tipo de intervenção prescrita pelo General Practice. Isso aqui eu acho que deve ser como se fosse um médico de saúde geral, tá? O GP, que eles chamam, como intervenção mínima. Então, eles tinham lá a recomendação para permanecer ativo ou utilizar medicação. Então, é realmente do clínico geral, tá? Medicação não esteroidal, qualquer tipo de medicação, incluindo COX-2, ibuprofeno, oxiprofeno, toda aquela medicação que a gente vê os pacientes contando, ó, piroxicam, meloxicam, Tomedin, tudo que a gente vê, fenoprofen, diclofenaco, paracetamol, qualquer dose, agentes físicos, crio, eletro, terapia eletromagnética, esse ENAR aqui, eletroneuroadaptativo regulator therapy device, calor, infravermelho, laser, fotofonoreses, TENS, ultrassom, então todos os fatores agentes que a gente conhece. O único que eu não reconheço é esse daqui. Se alguém reconhecer, manda pra gente aí se alguém tiver informações sobre o que é. Eu não sei se é aquela estimulação neurotranscraniana que eles estão utilizando agora, acho que deve ser algo nessa linha, né? Relaxamento. Então, algunação da imagética aqui, ó. Manejo do estresse, exercício e relaxamento. Tapings, seja ele rígido ou não, tá? Elástico ou não elástico. E tração. Qualquer tipo de tração, seja gravitacional, mecânica, na água, sozinha ou com outras intervenções. Basicamente, pessoal, o que isso aqui diz pra gente? Tem muita gente olhando para dor cervical, né? A gente tem um trabalho que tem 32 intervenções. Vocês acham, por exemplo, que outras disfunções do corpo humano têm 32 intervenções diferentes? Eu não sou especialista em medicação, mas eu não imagino problema de saúde sendo tratado com 32 remédios. Pode ser mudar o nome, mas 32 substâncias. Não conheço, não posso dizer a vocês que alguma intervenção pode ser realizada dessa forma. Assim, a gente mostra mais uma vez a complexidade do problema, né? Tantas intervenções, alguma coisa está acontecendo aí no meio. Olha que trabalho legal, 32.500 indivíduos, 32.496 em 119 estudos, publicados há 36 anos atrás, né, em 86 até 2021. 32 intervenções. A maior parte dos estudos são europeus, tá? Ou da Ásia, 42, 37. Quase todos são monocêntricos. A maior parte das intervenções foram exercícios e terapia manual. Então, é o que a gente mais vê como tratamento, né? A média de indivíduos foi de 24 por grupo, variando ali de, se eu não me engano, tinha grupo com 5 indivíduos, tinha trabalho que tinha 1.800 por grupo, com média geral de 44 anos. Se eu não me engano, isso é a média geral, mas quando a gente pensa em grupo só com homens, eram mais jovens, acho que era 26 anos, a média só dos homens. Perdão.
A dor média desses pacientes, olha que isso aqui é interessante, 73 meses, pessoal. Fica parecendo aqueles financiamentos gigantes, né? 73 meses dá 5, 6 anos e um mês. É muito tempo, né? Pacientes tinham em média dor por 6 anos, com intensidade média de 54. Então, dor média por muito tempo, né? 5,4, 54 de 0 a 100, tá? A média da maior parte dos tratamentos propostos e observados nesse trabalho são 4 semanas. E vamos aos resultados. Muita coisa dita até aqui, né? Vamos lá, vamos para a parte boa, então. Medidas primárias, lembra então dos resultados? A medida primária que a gente tinha era dor e incapacidade, certo? Vamos lá. A curto prazo, pessoal, o que a gente tinha para melhora de dor? Terapia manual. A terapia manual tinha um efeito moderado. O que eles faziam aqui? Eles acabavam reduzindo e faziam uma forma de normalização dos dados e baseado num desvio padrão ali, eles cotavam qual dos trabalhos tinha intervenção maior, tá? É uma forma de normalização. O que eles acharam de mais efetivo, a curto prazo para a dor? Terapia manual, se vocês observarem, até deu um espacinho maior, porque ela foi a mais efetiva sozinha. Nesse trabalho, olha que interessante, a curto prazo, terapia manual mais kinesiotaping teve bons resultados, e terapia manual mais acupuntura. Aqui eu tenho um ressalto a dizer a vocês, uma parte grande dos trabalhos tinha problemas metodológicos, tá? Um risco de viés alto, então eles relatam isso e demonstram. E esse trabalho aqui, de forma geral, quando você tem esse mix aqui de terapia manual mais kinesiotaping, esse trabalho, a maior parte deles não foi realizado dessa forma. Como eu falei para vocês lá atrás, eles trataram os dados de uma forma que eles conseguiam mixar os dados e fazer disso um trabalho só, tá? E a gente tem mais um problema. Nosso problema principal com esses pacientes com dor não é curto prazo, né? Nosso paciente está aqui, ó. O mais difícil é esse daqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui a minha setinha, mas eu estou aqui dançando em cima do longo. Nossos pacientes são pacientes com dificuldade a longo prazo. Longo prazo que eu digo que tem sintomas há muito tempo, né? Então, se vocês observarem lá no trabalho, a maior parte deles tinha 6 anos e 6 anos e um mês de dor, e no follow longo, parece que funcionou melhor foi esse daqui, tá? Então, o que funcionava então, paciente? Vamos lá. Curto prazo, menos de um mês, terapia manual com kinésio, terapia manual e acupuntura associados, tá? A médio prazo, educação mais exercícios, então de 1 a 3 meses, práticas corpo e mente, então tinha yoga, tuiná, aquilo que a gente viu lá atrás, e agentes, tá? Ele aborda aqui a importância dos agentes no tratamento. Pessoal, quando eu coloquei acupuntura, dentro do trabalho ele usa uma sigla lá, toda vez que eu colocar acupuntura, é acupuntura ou dry needling, tá? Como está descrito naquela tabelinha lá atrás. E aí, no longo prazo, o que a gente tem de melhor para dor na abordagem desse paciente é acupuntura e exercícios, tá? Exercício de forma global. Interessante, né? Essa tabelinha aqui é para a gente bater o olho e refletir sobre o que a gente tem feito, né, com esses pacientes. Esse aqui, pessoal, ó, é a que eu falei para vocês que ele tenta unir os dados e faz novos estudos, que ele mixa os achados, tá? Então tem aqui, ó, a meta-análise, eles chamam de gráfico networking, tá? Então ele demonstra ali, olha, as bolinhas maiores, a bolinha maior, o maior nodo é o exercício, e aí ele começa a reunir o exercício com outras, ó, cognitivo, terapia manual, educação sozinha, educação mais exercício, exercício mais kinésio, olha que interessante, ó, pequenininho, tá? Mas que ele seja bom a curto prazo, parece que no global ele não tem uma importância tão grande. Exercício terapia manual um pouco maior, exercício de agentes, relaxamento, kinésio sozinho, terapia manual, práticas body mind, tá? Que estão relacionadas aqui, agentes, relaxamento. Bem interessante, bem legal essa forma de apresentação aqui. Acho que é uma forma de compilar
Interessante. Aqui, ó, o tamanho dos nodos é proporcional ao número de estudos, então tinha muito trabalho com exercício, tá? E os limites são inversamente proporcionais aqui. Vamos lá? Então, segunda medida, a gente falou de dor, vamos falar sobre incapacidade, que era o segundo desfecho aqui das medidas primárias. Melhor de incapacidade a curto prazo, agentes de relaxamento. Aquele paciente chegou travado lá na clínica, né? O que eu poderia fazer com ele? Menos de um mês. Abordar esse paciente com dor cervical crônica, pensando em agentes e relaxamento dele. A médio prazo, eu posso conduzi-lo pensando em incapacidade, um exercício de acupuntura, ou terapia cognitivo-comportamental, mais exercícios aqui. Eles tratam de forma separada, um está dentro do outro, né? Mas foi esse achado que eles tiveram. Longo prazo, de novo, a acupuntura, tá aqui, ó, acupuntura dry needling, e a terapia cognitivo-comportamental, de novo, aparecendo aqui como abordagem, melhorando a incapacidade nesses pacientes com dor cervical crônica, tá? Interessante, né? Aqui eu tenho uma tabelinha resumindo isso tudo. Esses dados foram tirados daqui, então. Tudo que vocês verem mais esverdeado é o que teve mais sucesso. Então, olha lá. Acupuntura e terapia manual, acupuntura e kinese a curto prazo, um mês, exercício e terapia manual, exercício e agentes, terapia manual e agentes e só agentes. Então, tudo que é mais verde é bom, quando vai ficando mais escuro é mais difícil. Quando eu penso de entre 1 e 3 meses, exercício e educação, e terapias body mind, práticas corpo e mente, além de agentes de novo. E aí, quando eu vou lá na frente, parece que o que foi menos ruim, né, que a gente viu lá atrás, cognitiva, exercícios estão aqui, todos os outros são negativos, né? Incapacidade, como a gente viu lá, então, agentes e relaxamento, quando vem aqui para o meio, exercício e terapia manual, exercício e acupuntura sozinha ou agentes, de novo, tá aqui, ó. E a longo prazo, incapacidade, pouca coisa ajuda, né? A gente tá vendo que a maior parte, os efeitos não são grandes, mas parece que aqui, ó, terapia comportamental e acupuntura. É o resuminho das tabelas que eu montei para vocês, tá? A gente tem alguns problemas, a gente vai discutir sobre os resultados lá na discussão. Medida secundária, pessoal, efeitos adversos. O que teve mais efeito adverso foi a acupuntura e dry needling, sem nenhum efeito grave, tá? Mas em alguns casos aqui, ó, a gente tem número de eventos, tá? Que ocorreram com os participantes. E basicamente, pessoal, é desconforto, náusea, vermelhidão, tá? Sangramento, às vezes, espasmo, em todas as intervenções, tá? Mas parece que a acupuntura foi o que teve mais, né? Olha lá. Mais efeitos, ó, quando você pensa lá em, por exemplo, cognitivo e terapia manual. Nenhum efeito, tá? Nenhum evento adverso, nenhum efeito, não. Nenhum evento adverso. Educação, nenhum evento. Diversos aqui não tiveram eventos, tá? Mas agentes e acupuntura lá, 1.288, tá? Em 2.500 participantes, quase metade. Em 10 estudos, esteve lá como efeito principal. Entumecimento da musculatura, dor na onde foi aplicada a agulha, tontura, sangramento local, numbness, um pouquinho de parestesia na região ali, um formigamento, hematoma, lesão no local, desconforto no peito, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho é por minha conta, tá? Neck pain, dor de cabeça, isso aqui é edema nas mãos, ulceração no ouvido, sintomas vegetativos e até euforia. São os eventos aqui que a gente teve. Nenhum evento grave, né? Esse aqui, pessoal, é uma frase da discussão que eu achei interessante. A discussão é bem longa. Então, olha lá. De forma geral, essa meta-análise, o Network Finds, seja ela
com os achados mixados, né, em duas intervenções ou com evidência indireta, também pode conformar a probabilidade do melhor tratamento. No entanto, aos leitores, desenvolvedores desses guidelines, nós devemos tomar cuidado ao interpretar esses resultados, devido a baixa ou muito baixo grau de evidência, principalmente nas evidências indiretas, imprecisa ou baseada em estimadas, em precisão em precisão nos dados estimados. Isso aqui ele diz lá no meio do trabalho que quando os trabalhos não tinham dados adequados, eles adicionaram dados por intenção de tratar. Ele fala isso na análise lá no começo. Então, trabalhos com pequenos nós e alto grau um grande intervalo de confiança traz imprecisão aos dados. E esses dados imputados dessa forma com a intenção de tratar, ele estima que isso não seja adequado para determinar se esse trabalho deve ou não ser utilizado na prática clínica, tá? Então ele traz que é incerto e esses efeitos modificadores devem ser observados com um certo grau de atenção. E, de novo, aqui ele diz que mais trabalhos são necessários para adicionar esses trabalhos no rol de intervenções, tá? Limitações. Então, estudos heterogêneos não contribuíram com a revisão de determinados resultados. Importante, eles não separaram o que era sham, o que era lista de espera, o que era placebo, sendo que a gente tem um trabalho recente ainda citado dentro desse trabalho, mostrando que o placebo em pacientes, por exemplo, com dor aguda, pode ter bons efeitos, tá? Tem diversos trabalhos sobre placebo, mas ele cita um específico. Então, não separar o que era cada um, tratando todos como tratamento inerte, que é o que ele chama, pode ter modificado a resposta. E todas essas comparações, pessoal, claro que são relacionadas ao tratamento inerte, tá? Então, tudo isso, por exemplo, exercício e terapia manual versus tratamento inerte, tá? A descrição pobre, então ele cita que os pacientes não eram bem descritos, então os pacientes podiam sofrer de somatização, catastrofização ou dispersão de sintomas, tá? Dor espalhada, e também não eram bem descritas as intervenções que foram realizadas. Acho que isso está melhorando, a gente tem diversos ali formas de enquadramento, já pedindo que sejam descritos adequadamente os exercícios realizados nesses trabalhos, para que a gente possa replicar, seja na clínica ou na ciência, tá? Que esses trabalhos possam ser replicados. E aí um problema importante, o follow desses trabalhos eram muito curtos, tá? A maior parte dos follow-ups eram curtos demais, e aí quando você chega lá na ponta, vocês observarem aqui, vai ficando cada vez mais difícil, tá? Em 12 meses, dor, tudo vermelhinho, incapacidade também quase tudo vermelhinho. Então era mais difícil observar esses follows longos. Poucos trabalhos tinham follows longos, tá? Vamos abrir um pouquinho a janela e pensar em outros trabalhos. Olha aqui, ó. Esse daqui, ó, é um trabalho sobre tratamentos baseados em evidência, recomendações para dor cervical na Europa. Então, são guidelines apenas europeus. Nesse trabalho aqui ele fala que eram 11 lombares e 5 cervicais, 41% de alta qualidade. Publicação em 2013 só com adultos, tá? As medidas lá eram dor, função e retorno ao trabalho. E tem ali uma consistência moderada a fraca de recomendação entre os guidelines. Olha isso. Os guidelines não concordam entre si. Cada um diz que é para fazer uma coisa. Então, ele recomenda ali para pacientes com dor cervical. O reassurance, essa outra palavra aqui no português não tem uma boa tradução, que seria acolhimento ou resseguro, mas é basicamente dar informações a esse paciente e acolhê-lo, tá, sobre o problema. Tem diversas formas de abordagem, não vou entrar nisso aqui, mas a tradução é ruim, explicar o que é, talvez não caiba nesse momento, mas é acolhimento a esse paciente. Terapia manual, educação, exercício, medicação, terapias psicológicas e multidisciplinares. Então, não existe, olha aqui que isso aqui é dor lombar, dor cervical. Isso aqui é uma tabela sobre a consistência de recomendações, a concordância entre os guidelines, olha lá, todas são fracas, ó. Os guidelines não concordam ou concordam de forma moderada ou fraca
sobre o que prescrever. Então, olha lá, moderado. Terapia manual combinada com outras terapias. Programa de exercício com terapia manual. Muitos inconclusivos, tá? Conclusivo amarelinho aqui. E parece que quando tem na lombar, tem lá evidências fortes, olha lá. Permanecer ativo, a recomendação de permanecer ativo é forte entre os guidelines da lombar. Na cervical, não, ó. Tá? Deixa eu ver o que mais tem forte aqui, ó. Educação e permanecer ativo, permanecer ativo. Ó, forte contra uso de medicações específicas, forte contra tração, forte contra eletroterapia. Então, parece que aqui tem um grau de evidência, se vocês observarem, até o número de guidelines é maior, né, na lombar. Então, são 11 contra 5, né? Parece que esses 5 ainda não concordam entre si. Eu tenho um outro trabalho, uma comparação entre os guidelines. Então, são 46 guidelines, grande parte multiprofissional. A gente tem lá uma categorização em diversas esferas, a população. Então, ele não trata só de pacientes com dor cervical crônica, tá? Tem paciente com dor cervical geral, não encontrei o que eles querem dizer como geral. A população de pacientes com dor cervical de forma global, pacientes que sofreram chicote, pacientes que vão passar por processos médicos, lá, intervencionistas de dor, pacientes do grupo cefaleia e pacientes com risco de insuficiência vertebral. Imagino que isso aqui sejam pacientes com risco osteoporótico, algo assim, né? E segundo os objetivos clínicos também, tá? Então, quando eu penso lá dentro do guideline, recomendações para o diagnóstico, prognóstico, tratamento e para prescrição de exames de imagem para esse paciente. Mais problemas, olha lá, resultados sugerem que grande heterogeneidade nas recomendações, então os 46 guidelines não concordam, sendo grande parte delas voltadas para o tratamento, tá? Então, eles só pensam em tratamento, baixo número de recomendações para o diagnóstico e prognóstico desses pacientes. Eu vou um pouquinho mais para trás, vocês viram? Eu estou indo de frente para trás, né? Eu peguei no que a gente tem atualmente, o trabalho que a gente discutiu mais, esse aqui é 2020, fui para um de 2019, não tão antigo, em 2012, olha aqui o que aconteceu, ó. Lá atrás, 5 estudos tentavam responder às hipóteses, estudos com comparação em terapia manual, o GP, que eu falei para vocês, o médico de saúde geral, fisioterapia usual também, que não descreve o que é, atividade de exposição graduada e acupuntura. Estudos limitados não permitiram saber qual a custo-efetividade, qual que é a melhor terapia para esses pacientes. O que eu trouxe para vocês mostrando? Parece que a gente está subindo, né? De 2012, 10 anos atrás para hoje, parece que as recomendações melhoraram, apesar de ainda não concordar de forma global. O tempo passou, parece que foi bom. O trabalho que a gente discutiu, o principal desse ano lá de 2022, o que ele traz de implicação clínica e conclusão? Sugeridos estudos com alta qualidade metodológica, planejados adequadamente. Então, ele recomenda que os braços sejam aumentados dos estudos, tá? Que os estudos sejam melhor planejados, observando melhor e descrevendo melhor as intervenções. Intervenções multimodais não farmacológicas podem ser seguras e efetivas para o tratamento da dor e incapacidade a curto e médio prazo. Ele fala bastante sobre as abordagens. Eu até esperava que ele falasse mais sobre as abordagens farmacológicas, isso é citado de uma forma pobre, e grande parte das vezes a recomendação é que não se utilize, tá? Na minha opinião, o que a gente deveria fazer com esses pacientes? Vocês observaram o tempo todo que são, dentro dessas abordagens, a gente tem pacientes com diversos perfis, né? Acho que isso é importantíssimo para quem trata pacientes com dor, principalmente com dor crônica, seja ela cervical, lombar, ombro, qualquer articulação. Então, entender qual domínio, esse aqui é um editorial maravilhoso, apesar de ser, de novo, uma evidência baixa, né? Ela foi escrita por um dos maiores nomes, se não o maior nome em dor cervical no mundo, que é da Guanju, esse editorial, e ela levanta ali qual que é o maior domínio em cada paciente. Então, eu tenho um biológico grande, um social menor, um psicológico menor, ou se o social é maior, se o psicológico. Então, observar para que lado que o pêndulo balança nesse paciente seria importante para definir qual a estratégia. Lembrando que muitas vezes o que a gente vê no paciente em primeiras abordagens é só
impressão é o topo do iceberg, é uma expressão muito manjada, mas a gente vive isso todo dia, a gente sabe que esses pacientes, muitas vezes, para que a gente reconheça as incapacidades, as queixas reais, ele vai ter que mostrar um pouquinho mais, e ainda assim a gente às vezes está lá no final do tratamento, não conseguiu observar tudo ainda. Então, o que a gente vê lá em dor persistente é um pedacinho só do problema, então o paciente tem fadiga, irritabilidade, pressão, problemas de sono, né? Tudo isso afeta a condução da vida dele. Na minha opinião, entendendo qual lado do pêndulo balança, não adianta eu conhecer um monte de intervenções se eu não souber quem é meu paciente, o que ele precisa. Isso é importante que a gente consiga determinar lá na avaliação, tá? Se esse paciente tem uma natureza maior pensada em sistema, quando eu penso em modelo apenas mecânico, né? Falando em mecânico. Se a natureza dele é mais para o nervo, se é mais para articulação, se é mais a musculatura, se eu tenho um problema que tem ali fatores que fogem um pouco do físico, né? Se ele tem fatores psicossociais, bandeiras amarelas relevantes, problemas no sono, problemas de estilo de vida, problemas de alimentação, isso tudo vai determinar, saber quem é meu paciente vai determinar que tipo de abordagem eu vou fazer, né? Se eu vou poder escolher para esse paciente a irritabilidade e a severidade do problema reconhecidos para que eu consiga prescrever adequadamente os exercícios, ou mobilizá-lo, ou manipulá-lo, né? Sempre investigando esse paciente e conduzindo as ideias para que você consiga compreender o que ele precisa, né? Tratar o problema dele, não o seu, com esse paciente, sendo um maestro desse tratamento, né? Conduzindo esse tratamento da forma mais adequada a ele e atingindo o sucesso no final, tendo aquele alívio, aquela alegria que a gente tem quando dá alta ao paciente, ufa, consegui ajudá-lo, vamos para o próximo, né? De forma geral, pessoal, nossa tarefa é dura. Tem um autor aqui que eu gosto bastante, Orano Suassuna, é uma frase dele: a tarefa de viver é dura, mas é fascinante. Acho que isso se aplica de uma forma muito desafiadora aos nossos pacientes. Quem trabalha com pacientes com dor e pacientes com dor cervical é um desafio. Eu mudei de uma forma moderada, ainda continuo achando que esses pacientes são difíceis, não tanto quanto achava no começo, quando eu me formei, mas continuo achando que a tarefa é dura, mas é fascinante. E espero que vocês tenham gostado. Eu já estourei um pouquinho meu horário aqui, estou de olho no relógio. Obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, entrem em contato, por favor. Eu fico à disposição. Valeu, Jair. Obrigado, cara. Parabéns pela excelente aula aí, mais uma vez. Vocês viram, pessoal, que... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Joia. Legal. Obrigado, viu, Jair, pela excelente aula aí, viu? Vocês viram, pessoal, que dor cervical, como o próprio Jair falou, né, não é uma condição, não é uma doença, não é uma condição. É um sintoma. Dor cervical é um sintoma. Mas exatamente o porquê ela aparece e como nós vamos intervir. O Jair, ele deu um exemplo muito interessante aí, né? Ela falou, olha, nós temos aqui 32 intervenções, mas será que nós temos 32 tipos de medicação para tratar um problema cervical? Vamos colocar aí uma fratura, vai? Vamos colocar uma fratura. O que você vai dar para o cara? Você vai dar analgésico, a classe dos analgésicos, você vai dar a classe dos anti-inflamatórios, e, se necessário, antibiótico profilático, talvez, algo do tipo, se precisar, né, por algum motivo, você começar a desenvolver uma infecção ou por profilaxia, sei lá, alguma coisa assim. Então, tem 3 classes. O cara vai seguir 3 conceitos, né, 3 pontos. E no nosso caso, né, você vê lá 32 intervenções listadas. É óbvio que você não vai fazer essas 32, né? E o Jair conseguiu demonstrar bem aí para vocês exatamente o caminho que você tem que seguir. Mas não existe, né, Jair? Eu acho que é legal falar isso para eles. Não existe receita de bolo. Sinto em chatear. Acho que quem veio esperando, quem veio esperando essa resposta hoje. Desculpa, pessoal. Eu queria muito dizer a vocês, olha, isso é muito superior às outras. A gente tem intervenções específicas. Você viu que a caracterização, Samuel, dos grupos era pobre.
E, de forma geral, se a caracterização é pobre, eu não sei como a população funciona, eu não consigo extrapolar isso, né? Principalmente com uma Exatamente. condição multifatorial, com tanta gente sendo afetada. É uma loucura, né? Tentar prescrever isso para todo mundo. Duas coisas são importantes aí que eu queria comentar para todos aqui. Primeira coisa, né? Não acredite em tudo que você lê, né, Jair? Nessa questão dentro da ciência, por mais que esteja publicado, né, Jair? Eu acho legal falar isso Sim, para eles. Por mais que esteja publicado, não é porque está publicado que é muito bom, né? E sim, por isso que a gente traz aqui profissionais que têm esse embasamento científico também para trazer para vocês, ó, o que é bom, qual o ponto forte desse trabalho, qual o ponto fraco desse trabalho. Primeira coisa, né? Então não é porque está publicado, né, sim. que sempre vai ser bom. Não quer dizer que tudo é ruim, não, mas é que sempre vai ser bom. Você vai ter os pontos fortes e os pontos fracos do trabalho, como o Jair demonstrou aqui. E uma segunda coisa, né, Jair, que no final das contas, quando você pega um paciente que tem ali alguma disfunção cervical, enfim, seja lá por que motivo for, normalmente vai cair em duas ou três coisas, pessoal. É a terapia manual para você abrir a janela. Eu sempre falo isso para eles, para quem está começando a entender, Jair. Então Sim. você vai abrir a janela. Você vai abrir a janela não, você vai abrir a porta. Você abriu a porta para você entrar com o exercício e, paralelamente, educar o seu paciente, fazer com que ele entenda o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Não vai acabar fugindo muito disso. Você concorda, Jair? Você quer acrescentar? Sim. Ah, eu só ia te falar que isso tem um nome descrito em alguns trabalhos, eles chamam de janela de oportunidade. Se Janela de você, oportunidade. se você Isso. vicia o seu paciente em terapia manual e fica ali mobilizando ele todo santo dia para que ele tenha um pouquinho de alívio e vá para casa, você está criando dependência, você está trazendo insegurança a Exato. esse paciente. Eu brinco com meus pacientes e falo, ah, mobiliza. Eu falo, se você for viajar para o Japão, você vai me levar junto? Você não pode depender de mim, você precisa se exercitar, né? Você precisa melhorar a sua vida. Essa janela de oportunidade, Samuel, ela traz para a gente uma possibilidade de deixar esse paciente independente. Eu acho que ela é interessantíssima, desde que usada da forma adequada. Eu fiquei Exatamente. muito tentado, Samuel. Eu estava de olho no relógio aqui, cara, com medo de estourar muito meu horário, mas basicamente a gente tem lá revisões. Depois eu tenho todos os trabalhos citados, eu tenho mais trabalhos além do que foi Uhum. descrito aqui, são revisões Cochrane sobre exercícios para dor cervical. Revisões Cochrane, que são revisões. E é interessante que, de novo, a gente falando sobre ciência, que você comentou agora há pouco, já se tem trabalho mostrando que revisões Cochrane são melhores que revisões comuns. Olha, revisões Cochrane são revisões de alto De alta refinamento, né? De qualidade. muita qualidade. Então, a gente tem revisões já mostrando que a curto prazo, pouca coisa resolve dor cervical, e a longo prazo a gente precisa de exercício e terapia manual. Foi o que você Não tem como citou. fugir disso, Não né? tem. Você vai Não precisar tem. evoluir. Então, tem essas revisões, se vocês quiserem, eu tenho pelo menos duas delas. Então, uma sobre exercício, outra sobre terapia anual, acho que tem uma sobre medicação também. Quando eu vejo aquele roxinho dela ali, me dá uma alegria. É muito difícil na revisão Cochrane completa, né? Pegar todos aqueles dados, mas quando Exato. você aprende a ler da forma adequada e extrai dela o que mais te interessa, aprende a ler isso da forma adequada, não tem erro. E, pessoal, só de novo, uma coisa que eu queria dizer, o Samuel estava falando agora há pouco, a primeira questão sobre a ciência, acho que é importante que a gente entenda que ciência não tem paixão, tá? Ela não pode ter paixão. Ela não tem amor nisso. Ah, mas eu fiz o curso tal, eu paguei caríssimo. Sinto muito, se sai uma evidência dizendo que não funciona, Acabou. Ô, não tem. Jair, eu acabei de descrever um post que vai sair nas próximas semanas chamado A Síndrome do Último Curso. Síndrome Perigosíssimo, do né? último curso, né? Que é perigoso. Você fez um curso lá, né? Por isso você tem que estar sempre muito atento com quem você está fazendo, que tipo de curso, né? Se o curso tem tem embasamento científico ou se não tem nada, né? Ó, faz isso porque dá certo. E o cara não te mostra um trabalho com pelo menos com uma evidência mínima sobre Tem aquilo, vários. Tá na né? ponta da língua, eu posso te citar aqui várias técnicas hoje que não tem, aí, seja da cervical, da lombar, até de outras regiões. É muito perigoso, né, Samuel? E eu acho que para a gente fechar isso aqui, para também não tomar todo o tempo, porque a gente tem aqui, Jair, eu quero, não sei se eles estão aqui ainda, a Raquel, a Fátima e outros que são de Portugal, e lá é 1 hora da manhã e eles estão aqui Meu Deus, obrigado. prestigiando a gente.
Então eu Obrigado. queria mandar um beijo, já um bom dia para vocês aqui. Também não quero tomar muito tempo de vocês. Eu acho que para a gente fechar isso aí é mostrar que sempre que você pegar um paciente, no caso aqui a gente está falando de dor cervical, mas isso poderia ser para dor lombar, enfim, mas sempre que você pegar um paciente com dor cervical, e esse paciente já há um bom tempo com dor cervical, com recorrências, vai e volta, não adianta. Você vai sim começar com algumas estratégias para modular a dor, tentar melhorar com terapia manual, mas sim, esse paciente obrigatoriamente ele vai ter que passar por exercício e você vai ter que mostrar para ele o que ele tem e educá-lo. Se ele não fizer exercício, e aqui o exercício eu bifurco, em alguns pacientes ele vai precisar de exercícios específicos, né, Jair? Como a Cochrane mesmo, na última edição, já falou sobre isso. E todos vão precisar de exercícios gerais. Alguns de específicos, mas todos de exercícios gerais, né? Sejam de fortalecimento, flexibilidade, enfim, tá? Não tem como. Modular sintoma, né? A modulação descendente. Então, modular sintoma, o exercício vai modular, né? Então, se você fica ali de 15 em 15 dias vendo o seu paciente mobilizando, manipulando, fazendo um thrust, ele nunca vai sair dali. E ele vai continuar acreditando que aquilo é o tratamento. Ele está jogando o tratamento para você, né? Então, você é o ator do tratamento, o ator principal do tratamento dele? Não, é ele que tem que ser, né, Jair? É você passar essa responsabilidade para ele. A gente está vivendo um nível de loucura agora, principalmente com rede social. Eu vi um vídeo hoje, Samuel, até não vou cortar muito também, não vou esticar demais. Hoje eu vi um vídeo, tá na moda agora o vídeo do pessoal manipulando cachorro. Você viu isso? Pois é, eu vi qualquer coisa, cara. Ai, meu Deus, hoje eu vi um vídeo de um cara manipulando um pincher. Nossa. Acho que o pessoal tá perdendo a medida. E aí, sabe o que acontece? Eu fiquei pensando sobre isso hoje. O pessoal manipula o pincher. Ah, tá. Eu não sei o que o cara quer. Aquilo é só um vídeo para mim. Mas eu fico pensando o que o pessoal não tem feito com os pacientes, sabe? Isso me chateia, assim. Porque o cara não tem respeito com o animal, ele não vai ter respeito com o ser humano. Eu posso estar até extrapolando um pouco os resultados, mas a visão, mas eu não vejo sentido, sabe? Aquilo é algo que é feito de forma mecânica, recorrente, repetida. Eu não gosto de alguns termos utilizados quando o pessoal propõe a fazer isso. Para mim, o termo é revisão, que eles. Não sei, revisão, é um termo parecido com isso. Eu fico pensando, pô, vai trocar peça? Sabe? É uma manutenção, né? Manutenção, acho que é esse o termo. E, olha, de novo, não estou criticando, não tem paixão, não falei desse ou daquele, de técnica X ou Y, da bandagem X ou Y, mas eu queria que a gente começasse a pensar como a gente queria ser tratado, né? Exatamente. Será que eu quero ser tratado assim pelo meu médico, por exemplo, se eu tenho um problema estomacal? Eu quero lá fazer revisão toda hora ou eu quero uma solução que me auxilie a viver dessa forma? Jair, e nem que essa solução seja talvez não a cura, mas você conseguir melhorar bem, diminuir bem frequência, intensidade, duração dos sintomas, diminuir a recorrência dos sintomas. Então, a gente tem que colocar os pés no chão, né? E é isso, né? Viver, fazer o paciente viver. Olha, eu gosto muito qualidade de vida. Do autor do Back Pain Revolution, né? Acho que todo mundo que trabalha com dor teria que ler esse livro, o George Vadel, o criador do questionário que a gente tem mais relevante para essa área de medo e evitação, Fear Avoidance, até hoje, né, que a gente tem. E ele fala pra gente que lá em 86, ele fala, não vai ter uma cura. 86 foi o ano que eu nasci. Ele falava em 86, a gente não vai ter uma cura mágica para dor lombar. O que a gente vai ter que fazer com esses pacientes? A gente vai ter que ensinar eles a viverem, reduzindo incapacidade e melhorando dor. 86, Samuel. 86. E aí muita gente acha que hoje, nossa, olha, eu sou extremamente inovador. Não, não é. A gente puxa lá para trás também, né? Os terapeutas manuais, né? Mackenzie, o Maitland mesmo, chama muita atenção sempre o Maitland e o Mackenzie, né? Falavam muito dessa comunicação com o paciente e o estímulo, né? A qualidade de vida, o modelo centrado no paciente. E hoje muita gente falando como se isso fosse novidade. Mas há 40 anos atrás os caras já estavam falando isso. Calma, né? Que vai sair um curso sobre isso, tá? Vai sair um curso, logo sai um curso sobre isso. Olha, eu vou vender um curso como tratar o paciente centrado. Exatamente.
Bom, acho que é Bacana. isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Jair, Obrigado. eu queria que você deixasse aí o seu Instagram, para caso o pessoal quiser Um tirar dúvida com prazer. você. Essa aula fica aqui para o pessoal da plataforma, e aí qualquer dúvida que aparecer também, eles vão Fica à mandar por disposição. aqui e qualquer coisa eu te redireciono. É Meu Instagram arroba, é Lopes Jair. É o contrário. tá, arroba Lopes Lopes Jair. Jair. Tá? Beleza. Fica à disposição. Meu Gente, e-mail muito é obrigado, então. gmail.com. Desculpa, Samuel, que te cortei. Não, Contem comigo se vocês beleza. precisarem, tá? Maravilha. Gente, então obrigado, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Jairzão, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu todo o Obrigado. conhecimento aqui para gente. Beleza? Prazer, Samuel. Obrigado. Conta comigo. Obrigado, gente. Boa Valeu. noite, Um até abraço. mais. Valeu.